Estou muito feliz da gente iniciar essa nossa semana de lives, que a gente está chamando de Webinar Week, Volta ao Escritório, Futuro é Flexível. É um tema que está todo mundo se questionando, né? A gente teve que se adaptar aí devido à pandemia em várias situações, né, na nossa relação com sociedade, pessoas, e principalmente também na nossa relação com o trabalho. Então, isso foi muito afetado em todas as empresas, a gente tem falado muito disso, então a gente achou super pertinente trazer esse tema, e aí com uma trilha de conteúdo que vai durar segunda, terça, quarta e quinta, e aí a gente começa hoje falando um pouco de como que é esse novo normal do ponto de vista de líderes e de empresas. Eu queria saber, assim, nesse primeiro momento, quando vocês tiveram que adaptar, quando a pandemia começou, adaptar essa nova forma de trabalho, e até ver essa diferença, né? Se existe uma diferença cultural aí de uma empresa tradicional e uma empresa que já, né, tem base tecnológica. Como que foi? Quais foram as primeiras decisões que vocês tomaram? A adaptação em si e o desafio do ponto de vista de liderança para esse novo formato de trabalho? Uma indústria que provavelmente não colocava ou não dava muito crédito para essa possibilidade de se operar um negócio desse tamanho remotamente. E para a gente foi uma grata surpresa. Primeiro porque nesses 2 meses nada caiu da mesa. Segundo porque a gente aumentou significativamente a qualidade das interações, com uma série de programas de suporte, apoio psicológico, apoio financeiro para as pessoas que estão em casa. Cada um tem uma realidade, o Diego estava falando disso, e eu acho que esse apoio e entender aonde impacta na vida de cada um que está ficando dentro de casa tem feito muita diferença. Mas claramente eu tenho a sensação de que a gente está saindo, e eu digo saindo porque em alguns outros países a gente já está na retomada, aqui no Brasil ainda não, mas a gente está saindo uma empresa transformada, assim, uma empresa que entendeu que dá sim para executar uma série de tarefas de forma remota, que dá sim para a gente operar de uma forma mais leve do que a gente operava e que tem ganhos nesse processo. Então, eu acho que o pêndulo, obviamente, pelas questões da quarentena, ele está no extremo. Eu acho que não vai voltar a ser como era, também não vai ficar onde está, mas eu acho que tem um lugar aí no meio que é super interessante. E para a gente tem sido uma aula a todas as possibilidades de se operar remotamente. O dia a dia da empresa continuou rodando normalmente, né? A gente foi para as ferramentas online, a gente começou a fazer recrutamento online, começamos a fazer onboarding online, mandamos as coisas que eram físicas de kit, de quando você entra na empresa, mandamos fisicamente para casa das pessoas, elas continuaram achando super legal. A festa de 9 anos online também? A gente fez a festa de 9 anos online, contratou uma banda Eva, elas fizeram uma live com camisa da Hotmart, falando com os nossos funcionários e tudo, foi uma live exclusiva para a gente, e tudo ficou online, né? Fizemos uma reunião geral no mundo inteiro, 700 pessoas conectadas, que é a reunião trimestral que a gente tem, tudo online. E assim, posso dizer que a empresa até hoje se manteve funcional em todos os aspectos possíveis. Claro que a gente sente falta de algumas coisas, mas em termos de adaptação de trabalho, hoje já considero que a gente está bem adaptado. O Pedro até, desculpa, estava conversando antes com ele falou que aumentou a produtividade dele e que vocês fizeram um happy hour também, 400 pessoas sexta-feira, música ao vivo. Não, a gente descobriu os mais diversos talentos, assim, estagiário que toca violão, trainee que faz backing vocal, tá um negócio espetacular. Eu acho que a grande decisão nossa do ponto de vista interno foi se tornar definitivamente uma empresa assíncrona. Ou seja, você não precisa sincronizar tudo, em especial agendas, tempo, espaço físico, para tomar uma decisão. E aí, com isso, a gente se utilizou de uma cultura que já tem muito empoderamento na ponta, que é muito pouco hierarquizada, que tem um nível de transparência muito alto, e simplesmente institucionalizou a sincronicidade. Ou seja, se eu já tenho pessoas que têm empoderamento, que são descentralizadas, se eu já tenho a hierarquia, para a gente aqui não tem valor nenhum, porque a gente tem muita transparência, a ideia que conta no final, trazer o conceito da assincronicidade era um caminho natural. Esse processo ajudou a gente a empurrar isso. Isso está sendo muito legal. Por quê? Porque quando a gente fala de empatia, a sincronicidade fala muito com empatia, né? Na tua casa, talvez você tenha
2 pessoas, talvez o Pedro tenha, cara, 4 filhos, talvez o JP seja solteiro. Eu aqui em casa eu tenho uma esposa que trabalha mais do que eu, e eu tenho 2 filhos, um com 6 anos e um com 1 ano de idade. Cada um tá vivendo o seu caos. Talvez o JP aqui, se for o solteiro, tá lá, cara, puta, sozinho, meio puta triste. Pô, o Diego aqui, cara, como é que eu faço, né? Daqui a pouco passa uma criança correndo aqui, eu tenho que lidar bem com isso. A assincronicidade permite que você gerencie o teu tempo, gerencie os teus desafios, não é nem o tempo, da melhor forma possível para você, sem impactar a performance da empresa. Então, por exemplo, quando você pensa no Slack, não como um canal só de comunicação, mas como um canal de comunicação e processo decisório, assíncrono, você continua fazendo tudo com muita velocidade, com muito empoderamento, com muita responsabilidade, sem ter que obrigar as pessoas às 3 horas da tarde sentarem, abrirem todo mundo o seu computador, entrarem no call para falar durante 1 hora sobre aquele momento. Assumir essa sincronicidade foi o grande passo. E por que isso parece simples, mas não parece simples? Porque tem um lado que é a cultura brasileira é baseada na hierarquia, no comando e controle, no cargo, na sala e em todos os símbolos que vestem uma corporação. Então, eu aceitar que a Roberta não vai me responder em 15 minutos não é um processo natural para muito brasileiro. Eu aceitar que o JP vai responder durante a madrugada, porque, cara, durante a noite ele ficou fazendo homeschooling do filho dele, e que, portanto, quando eu acordar às 8 horas da manhã, que eu vou ver a resposta dele e dar sequência, não é natural para todo brasileiro. Relação de comando e controle. Então, eu acho que essa é a grande mudança, não é nem mudança, mas a grande institucionalização que a gente fez, é o trabalho, a decisão assíncrona. Assim, outro ponto, o maior desafio quando a gente vê das empresas para adotarem novas formas de trabalho é a questão da mentalidade, de confiar em primeiro lugar e não querer controlar, né? E aí deu para ver claramente que a cultura de vocês também ajudou muito nesse sentido. O que vocês estão fazendo no dia a dia para manter a cultura forte com esse novo formato de trabalho? O que a gente tem feito, a gente tem, primeiro, ouvido mais do que falado, e a gente tem falado muito. Então, temos ouvido numa proporção meio fora da curva e falado muito mais do que a gente falava antes. E falado no sentido de tentar manter a conexão, né? Manter as pessoas próximas, manter o time conectado. No fim, esse ambiente mais distante, entre aspas, ele deixa muito espaço para esse ownership, né? Para as pessoas que, de fato, vestem a camisa, abraçam a causa e que têm a responsabilidade e o compromisso independente de qualquer agenda ou deadline ou qualquer outra coisa. Então, a pessoa ela vai fazer porque ela acredita, porque ela gosta, porque ela está engajada no processo. O que vocês estão planejando para a volta aos escritórios? Sei que isso vai existir ou não. O que vocês estão pensando aí nessa volta? Como vocês estão se organizando para isso? E o que também vocês que têm atuação em outros países já estão vendo de boas práticas lá que vocês estão adotando aqui também? Do ponto de vista da gestão da volta e da presença física e do home office, etc., a gente também já decidiu que a empresa será uma empresa muito mais de home office do que física. Então, existe uma decisão. Antes, a empresa não comunicava isso. O home office fazia parte da nossa cultura, era a nossa prática, a gente falava que as pessoas podiam fazer, estimulava, mas é diferente quando você centraliza na sua comunicação essa frase, essa expressão, perdão. Então, a gente já tomou a decisão também que a gente fará dessa forma, o que fala bastante com a discussão da sincronicidade. E, por último, a gente também já entendeu que a gente vai precisar de uma revisão dessas respostas que a gente deu na pergunta anterior, que é como é que eu levo a cultura nesse ambiente. O único lugar que a gente voltou até agora foi na China, e é longe de ser uma volta ao normal. É uma volta onde existe medição de temperatura na entrada do prédio, existe medição de temperatura na saída do prédio, as pessoas trabalham de máscara, em esquema de rodízio, ou seja, tem 1/3 do escritório no escritório, não é permitida a utilização das salas de reunião, não é permitida a utilização dos espaços em comum, você tem uma série de alterações em banheiro, em mesas, distanciamento, proteção. Então, Roberta, não tem uma volta ao normal enquanto não tiver vacina. Não tem. A diretriz que a gente está seguindo, e eu já comuniquei, eu comunico toda sexta-feira com a empresa inteira, é assim, como a gente tem o privilégio de poder trabalhar em casa hoje, a gente não vai ter pressa para voltar. Nós vamos voltar.
Tá? A gente não determinou que seremos uma empresa home office. Não existe essa determinação, não temos essa intenção no momento. E acho até cedo decidir algo desse tipo no meio desse caos. Eu acho que precisa de um pouco mais de calma, um pouco mais de poeira baixa para poder tomar uma decisão. Agora a nossa empresa é home office, por mais que a gente já tenha visto vantagens e desvantagens e tudo mais. Porém, algumas coisas que a gente já percebeu e que não vai necessariamente abrir mão mais, por exemplo, contratar remoto para uma equipe que está em outro escritório. Então, normalmente, os escritórios tinham suas próprias equipes, isso aí a gente já quebrou essa barreira. Então, eu já contrato hoje alguém de produto em outro país para atuar daqui sem problema nenhum. Isso a gente já entendeu que vai funcionar. E, ao mesmo tempo, também a gente vê que a volta vai ser não vai ser a empresa toda de uma vez só. Alguns ainda vão ficar home office, outros vão aos pouquinhos, e a gente vai entender o home office muito mais, depois do período de transição, muito mais como uma ferramenta do que como um modelo de padrão que a empresa vai seguir dali em diante. Assim, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, com tudo isso que a gente tem conversado, como que você definiria o que passa a ser o escritório para você agora? O que é o escritório? O que você definiria como o escritório? Ele vai ser óbvio, o ser humano ele é gregário, né? Eu adorei, a Cláudia Sender falou isso no webinar que a gente estava junto semana passada. Ela falou, o ser humano é gregário, o ser humano precisa do contato, precisa estar próximo. Então, eu acho que o escritório ele vai acabar tendo essa função de uma certa forma, sabe? Aquele ponto de encontro que não é de todo dia, de você ir lá bater cartão, mas é aquele lugar que você sabe que tem uma infraestrutura, ou tem as pessoas, ou tem uma agenda, ou tem alguma coisa que você basicamente utiliza de um jeito diferente do que a gente utilizava até a crise. Eu acho que as pessoas ainda vão passar por um longo período de adaptação. Tá? Eu acho que o contato próximo faz muita diferença, não só culturalmente, mas eu acho que ainda faz muita diferença na forma como as ideias surgem, no tipo de inovação que nasce dentro de uma empresa, no cafezinho, no almoço, em você ter uma experiência com alguém num bar depois do expediente. Eu acho que essas coisas elas ainda são muito difíceis de mensurar o quanto isso ao longo dos anos fazem diferença numa empresa, especialmente na questão de ideias, na questão de lealdade, de relacionamento entre as pessoas, das oportunidades que surgem para elas, não só no trabalho, mas oportunidades de socializar, de fazer amigos, de outras coisas que são importantes para o ser humano também. O JP, se eu puder complementar, assim, pela experiência que a gente tem trabalhando de forma remota, 5 anos, né? Desde o dia 1 da empresa, veio aprendendo, que realmente, pra gente, né, funcionou melhor de forma distribuída, sabe? Não é nem um nem outro. A gente tem a liberdade e a flexibilidade. A flexibilidade não é só a flexibilidade, a gente realmente cultura flexível. Não é a liberdade do espaço em si só. É a flexibilidade de horário, é a flexibilidade do formato de trabalho. E aí existe um ponto importante que a gente chama de rituais, que são eles que, no final das contas, vão garantir que a gente está mantendo a cultura forte, independente do espaço que as pessoas estejam trabalhando, né? E ela vai se adequar com a realidade de cada um, e isso vai criar, por exemplo, a gente mesmo trabalhando de forma remota, claro que agora está todo mundo em casa de forma emergencial, mas pós-pandemia a gente voltando, quem estava na mesma cidade sempre trabalhava junto uma vez por semana em algum coworking. A gente faz o encontro anual da empresa, então as interações físicas, elas nunca vão deixar de acontecer, né? Nós somos seres sociáveis, a gente precisa disso. É por isso mesmo que a gente precisa mudar o ambiente, mas realmente a gente acredita muito nesse movimento do Anywhere Office que foi adiantado aí, né? Que não é nenhum nem outro, né? Não é nem polarizar, né? Entender o que é melhor. E por isso que eu acho muito bacana o que você está fazendo. Deixa eu escutar meus colaboradores, deixa eu ver o que é melhor para eles, né? Deixa eu entender com o tempo, porque a gente está vivendo um cenário que é atípico. Num momento como esse, está tudo muito diferente do que vai ser o cenário normal, né? Eu acho que o Pedro e o JP falaram duas coisas que são muito interessantes e complementares, né? Uma o Pedro falou sobre ser gregário, né? Lembrou a Cláudia Sender aqui. E eu concordo, e JP falou sobre, cara, a gente precisa aprender muita coisa ainda, eu concordo também. Então, significa, em última instância, a gente vai continuar querendo se ver, e talvez a gente só tenha que aprender formas diferentes, símbolos diferentes, jeitos diferentes. Né? Tem um livro muito interessante, eu gosto muito de história, porque acho que a história ensina um pouco desse lado comportamental humano, que muda o formato, mas mantém a raiz.
Tem um livro do Eric Hobsbawm, que é o maior historiador do último século, que ele fala sobre a evolução da arquitetura ao longo do tempo, né? Sobre a ótica simbólica. Então, quando você pega uma praça, a praça teve uma função diferente ao longo dos séculos. Quando você pega um estádio de futebol, uma arena, ela teve funções diferentes. Né? Você volta lá para a Roma Antiga, ela tinha uma função, hoje tem uma outra função. E eu acho que o escritório, talvez pela primeira vez, vai viver essa transição. Ele vai continuar existindo, porque o ser humano é gregário, a gente vai aprender um monte, como o JP está falando, mas ele, com certeza, eu só não sei como, ele vai ter um significado diferente daqui a 10 anos. A gente vai olhar para trás e falar, poxa, é diferente. Mas eu acho que, na origem, ele continua sendo a mesma coisa. Ele é aquele lugar que reúne, que define cultura, que emana um símbolo muito forte, que mantém uma raiz única entre todas as pessoas, de tal forma que, quando um brasileiro, depois de 3 anos morando na Europa, volta para o Brasil, ele fala, isso é o Brasil. Eu acho que vai ser um pouco disso, né? O home office, cada um na sua escala, quando voltar lá para o escritório, falar, cara, eu estou em casa. É um pouco disso.